glicose de jejum, glicemia pós-prandial, TOTG. O que significam os exames de glicemia? E aqui a situação de alguns pacientes, como no caso aqui a Diana. Então, em cima, nós temos os valores para normoglicemia. 70,99 mg por decilitro, ou seja, menor do que 100. De 100 até 125, acontece em pessoas com pré-diabetes ou em suspeita de pré-diabetes ou glicemia alterada. Para pessoas que não estão grávidas, tá certo? Diabetes mellitus é entendido como para aquele sujeito que, em mais de uma ocasião, a glicemia de jejum ficou maior ou igual a 126 mg por decilitro. Então vamos ver a situação de algumas pessoas que fizeram exames, como a Diana. É uma jovem universitária que tem dieta saudável e costuma fazer atividade física regularmente orientada por um profissional. Então a Diana apresentou 80 mg por decilitro e no outro exame 84, em duas ocasiões diferentes. Ela é normoglicêmica. O segundo indivíduo que fez o exame de glicemia foi o senhor Benício. O senhor Benício é dono de uma loja, ele vive do comércio, é muito estressado e não tem tempo, ou pelo menos diz que não tem para fazer atividade física regular. Ele fuma. Fim de semana também ele toma bastante bebida alcoólica. Então ele é um indivíduo que precisa fazer mudanças no estilo de vida, que a gente chama de MEV. Vamos ver a situação da glicemia do senhor Benício. Em duas ocasiões diferentes ele fez exame em jejum e a glicemia dele de jejum deu 158 e na outra ocasião 163. Então, considerando que pessoas com glicemia maior ou igual a 126 mg por decilitro em mais de uma ocasião são ditas diabéticas. Então, ele tem diabetes. O seu Benício precisa ir no endocrinologista para cuidar do seu DM. Também na unidade básica de saúde tem a equipe, certo? Que pode ajudá-lo com os cuidados com o DM. A recomendação para o seu Benício, além de procurar o seu endocrinologista para fazer tratamento, é ele também fazer mudanças no estilo de vida, que requer ajuda profissional. A atividade física deve ser orientada por um profissional da área de educação física, um educador. Ele tem que ter também consultas com nutricionista e nutrólogos para cuidar da dieta e perda de peso, o que for necessário em relação à obesidade, e também outros profissionais. Além do endocrinologista e do cardiologista, ele precisa também de profissionais, talvez psicólogo ou até mesmo psiquiatra. Quando o indivíduo tem obesidade ou diabetes e que tem alguma correlação com o seu estado depressivo, então também é necessário a ajuda de um psiquiatra, tá certo? São vários profissionais. Ele precisa parar com o tabagismo, ele precisa reduzir a bebida alcoólica. Se tiver hipertensão, ele precisa controlar essa hipertensão através de consultas ao seu cardiologista. Aqui temos dois personagens mais jovens do que o seu Benício. Nós temos aqui o Carlos, que é um indivíduo de 22 anos de idade, universitário, certo? O Carlos gosta muito de fast food, de sorvetes e alimentos ultraprocessados. Ele tem muita pressa para ter suas refeições, ele alega não ter tempo e também ele acha que a faculdade ocupa muito o tempo dele e a prática desportiva fica em segundo plano, né? Às vezes só um domingo ou um fim de semana ele não tem a prática regular. O senhor João, ele trabalha na área de informática, ele fica muito tempo sentado, ele já tem 35 anos e já tem um pouco de obesidade abdominal, né? Então ele também, assim como o Carlos, fez o exame de glicemia de jejum.
Em 2 ocasiões, o Carlos ficou com 105 e 107 e o João 112 e 115. Ambos estão na fase, na tabela, estão na parte de pré-diabetes ou glicemia alterada, certo? Então, a glicemia de jejum dá esse alerta. Para esses pacientes que estão com a glicemia entre 100 e 125, que é o caso do Carlos e do senhor João, então eles precisam fazer o TOTG, certo? A suspeita é de pré-diabetes. Então eles precisam fazer o teste oral de tolerância à glicose, que nós vamos ver em seguida. Somente para quem ficou entre 100 e 125. Chegou o dia do exame de teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, para Carlos e para João. Ele chegará ao laboratório em jejum. Uma amostra de sangue foi colhida para obtenção de plasma e dosagem da glicemia de jejum. Logo em seguida, eles recebem um grande copo d'água, ou seja, de 300 ml, contendo 75 gramas de glicose anidra ou 82,5 gramas da glicose monohidratada, certo? Após ingerir o açúcar, eles vão ficar em repouso, aqui, sentados, tranquilos, esperando o tempo de 2 horas. Quando se completar as 2 horas após a ingestão do açúcar, nova amostra de sangue será colhida para determinação da glicemia. Então, para esse tempo de 2 horas, indivíduos que têm glicemia menor que 140 mg por decilitro nesse teste são considerados normais. Pré-diabetes ou, digamos assim, glicemia alterada ou tolerância diminuída à glicose são termos parecidos, né? Então, são para indivíduos que têm glicemia maior ou igual a 140, mas que não atinge 200 mg por decilitro. Indivíduos diabéticos apresentam, no teste oral de tolerância à glicose, a glicemia maior ou igual a 200 mg por decilitro no TOTG, nesse exame, certo? Então, o Carlos e o João estão aguardando os resultados dos seus exames. Agora, Carlos e João já possuem seus resultados do teste oral de tolerância à glicose. No tempo zero, quando eles estavam de jejum, Carlos teve 105 mg por decilitro e João 112 mg por decilitro. No tempo de 2 horas, após a ingestão da glicose, Carlos apresentou 135 mg por decilitro e o João 165 mg por decilitro. Então, nós vimos que os valores normais para o TOTG na segunda hora, a glicemia ficar menor do que 140 mg por decilitro. No caso, Carlos está normoglicêmico. O João, esse valor deu acima de 140 mg por decilitro, mas não atingiu 200 mg por decilitro. Então, ele é classificado como pré-diabetes ou tolerância diminuída à glicose. Se o teste do João fosse igual ou maior a 200 mg por decilitro, ele seria classificado como diabetes. O médico de João, de Carlos e do Benício resolveu solicitar uma glicemia pós-prandial. É um tipo de exame de glicose sanguínea que é feita 2 horas após o almoço. O indivíduo vai almoçar, cronometrar bem direitinho para chegar ao laboratório e ser coletada a amostra, né? Colhida a amostra. Então, esse exame geralmente é feito para indivíduos com pré-diabetes ou então com diabetes em que o médico quer avaliar o efeito da refeição, certo? Porque o indivíduo pode estar sendo medicado e tudo, ou tentando fazer a dieta, mas esse momento pós-prandial é muito importante para o controle glicêmico, tá certo? Então, eles foram ao laboratório 2 horas após o almoço e os 3 foram submetidos ao teste de glicemia. Então, vamos ver
como é que são os valores de referência de uma glicemia pós-prandial. Indivíduos normais, o exame vai dar menor que 140 para indivíduos normais. Indivíduos com pré-diabetes maior ou igual a 140 e menor que 200. Indivíduos com diabetes pode dar de 200 para cima, ou seja, maior ou igual a 200. Também a glicemia ocasional, ou seja, ao acaso, você pode ser feita ao longo do dia sem jejum e o médico interpreta que, sendo maior do que 200 e o paciente apresentando sintomas de diabetes, sintomas clássicos, então também é um critério de diagnóstico. Assim também como a hemoglobina glicada, que nós vamos ver em outro vídeo. Mas vamos avaliar aqui a situação dos nossos pacientes. O Carlos, a glicemia pós-prandial dele deu 130 mg por decilitro, está normal. O Carlos está normoglicêmico. O João deu 160, ou seja, entre essa faixa aqui de pré-diabetes, né? Porque ele tem pré-diabetes. E o senhor Benício está com diabetes bem descontrolado, porque deu 230 a dele, tá certo? A glicemia pós-prandial. A meta para um paciente que tem diabetes, a meta pós-prandial, porque o paciente vai ser medicado pelo endocrinologista, né? E ele também vai fazer dieta, acompanhado por nutrólogo, nutricionista, profissional da área de educação física, né? Vários profissionais, cardiologista acompanha também esses pacientes. Então a meta de glicemia é menor que 180 mg por decilitro, né? Esses valores são os valores indicados pela ADA e pela IDF, tá certo? Então, é menor do que 180 mg por decilitro e ele está com 230. Então, os três precisam de MEV, mudanças no estilo de vida, que requer os dois elos principais, são atividade física e dieta saudável, mas também outros hábitos são necessários, como dormir bem, né? Dormir bem à noite, boas horas de descanso, lazer, né? Para tirar o estresse, parar com o tabagismo e reduzir drasticamente a ingestão de bebidas alcoólicas, fazer controle da pressão arterial e regularmente fazer exames laboratoriais e consultas médicas. Nesse vídeo, vimos 3 exames diferentes de glicemia: a glicemia de jejum, o TOTG e a glicemia pós-prandial. Assista aos vídeos do significado do HOMA-IR, HOMA-Beta e da hemoglobina glicada desses indivíduos que vimos nesse vídeo.